Olá, queridos alunos da IP Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Aqui quem fala é a professora Jardênia. E como vocês já devem estar sabendo, né? Na próxima semana nós teremos a aplicação da avaliação bimestral N3. Então, pensando aí no desempenho de vocês, né? Nos bons resultados, eu resolvi fazer esse vídeo de revisão, tá bom? Então, nesse vídeo, a gente vai estar abordando os conteúdos trabalhados na disciplina de História, que foram Industrialização e Imperialismo e Primeira Guerra Mundial. Antes de começar a revisar o primeiro conteúdo, Industrialização e Imperialismo, vou falar aqui o objetivo da aula de hoje, né? Que é revisar os conteúdos, né? Que nós já trabalhamos, né, durante o bimestre e para que vocês consigam, né, absorver nas próximas aulas conceitos e resolver questões mais complexas da avaliação bimestral. Tá bom, pessoal? Então, o objetivo dessa aula é revisar os conteúdos trabalhados. Então, gente, ó, nesse slide eu coloquei para vocês os principais pontos abordados na disciplina de História nos conteúdos em Industrialização e Imperialismo e Primeira Guerra Mundial. Então, no primeiro conteúdo, né, a gente já começa aí a falar sobre o conceito de imperialismo. Então, professora, o que foi o imperialismo, né? Então, gente, foi a dominação política, econômica, social e cultural das potências europeias sobre a África e a Ásia, né? A exploração, a dominação da África e da Ásia pelas potências econômicas europeias e também, citando aqui, os Estados Unidos na América e o Japão na Ásia, que também vão se tornar aí, né? Vão ascender como potência econômica nessa época. Outro ponto abordado, a diferença entre colonialismo e neocolonialismo. Então, gente, nesse tópico, de uma maneira bem objetiva, vou dizer para vocês quando, né, aconteceu, como ocorreu, né, o colonialismo e o neocolonialismo. Então, vamos começar aqui com o sistema colonial. Qual foi o período do colonialismo? Então, o colonialismo acontece aí entre o século XVI até o século XVIII, já o neocolonialismo no final do século XIX e início aí do século XX. Quais foram os locais? No sistema colonial foi na América, né? Acontece na América. Já o neocolonialismo acontece na África e na Ásia. Quem foram os agentes colonizadores? Vamos lá, no sistema colonial a gente vai ter as monarquias absolutistas, os reis absolutistas, e no neocolonialismo, a burguesia industrial. Quais foram as práticas econômicas de cada sistema? No colonialismo, o mercantilismo, né? E no neocolonialismo, o liberalismo. Quais países, né, estavam envolvidos em cada sistema? No colonialismo, a gente pode estar citando aí Espanha e Portugal, né, além da Inglaterra e outros países que, né, se aventuraram aí nas grandes navegações. E no neocolonialismo, a gente está citando aí a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, além dos Estados Unidos e o Japão, que são os países, né, que vão estar, né, sendo as grandes economias industrializadas da época. E o objetivo de cada sistema? O objetivo do sistema colonial era a exploração comercial, né? Justamente o comércio de especiarias, a busca de metais preciosos como ouro, prata, além, né, do sistema escravista, né? A questão do tráfico negreiro. Já no neocolonialismo, a gente vai ter aí a exploração, né? Justamente da industrialização. No caso, né, as grandes potências, elas queriam, aí buscavam, né, matérias-primas em abundância, um novo mercado consumidor
e mão de obra farta e barata, né, que a África e a Ásia ofereciam. Outro fator aí, né, que nós abordamos, a teoria, né, e justificativa ideológica. Então, durante aí o imperialismo, vai ser utilizada a teoria do darwinismo social, que defendia a seleção natural das espécies, que defendia as guerras, né, como instrumentos para a seleção natural dos povos, né? E é claro também, né, vai estar justificando aí essa dominação imperialista na África e na Ásia, né? Falando que, né, vai estar defendendo a ideia de que existem raças superiores, no caso, o europeu branco, e raças inferiores, que é justamente, né, aí os africanos, asiáticos, né, americanos, e que estas raças inferiores devem ser, né, digamos assim, civilizadas pelas raças superiores. Outro ponto que nós abordamos, a segunda revolução industrial e suas consequências, né? Nesse tópico, gente, a gente, né, abordou aí, né, a segunda fase da revolução industrial e as novas fontes de energia, como, né, o petróleo, a eletricidade, né, que vão estar aí das novas tecnologias na segunda fase da revolução, além da utilização do aço, né, no lugar do ferro. E os novos métodos produtivos, como o taylorismo, uma prática de produção, né, e o fordismo, o taylorismo, né, que é a teoria de produção, e o fordismo, que é a prática de produção, que vai ser utilizada aí, né, durante a segunda fase da Revolução Industrial nas fábricas, na indústria, né, que vai revolucionar aí esse período. Então, gente, outro ponto, né, que nós abordamos foi a Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim e quando ela aconteceu? A Conferência de Berlim aconteceu no final do século XIX, em 1884, 1885, né, e é um evento, né, que reuniu aí várias potências econômicas industrializadas, europeias, e divide arbitrariamente o continente asiático e africano. Outro ponto aí que nós abordamos foi a formação do capitalismo financeiro. Então, o capitalismo financeiro ele surge, né, durante a segunda fase da Revolução Industrial, que é justamente o surgimento aí das grandes empresas globais, né, as transnacionais, as multinacionais, os bancos, né, os chamados monopólios e oligopólios. E os monopólios e oligopólios, né, eles vão estar se utilizando de práticas, né, de mecanismos de fusão e de administração e dentro das corporações, que são chamados de cartel, né, que é um acordo entre as empresas, né, lembrando que o cartel, gente, esse acordo entre as empresas, né, eles fazem isso para controlar o mercado, né, fixando preços iguais ou semelhantes nas mercadorias. Lembrando que essa prática ela é ilegal. O trânsito é a fusão de empresas do mesmo ramo. Eu dei exemplo lá na sala das empresas Sadi e Perdigão, né, que elas se fundem, né, para controlar aí, né, os produtos e serviços, né, que são os mesmos. E o holding, que é uma empresa, né, que controla as ações de outra empresa. Então, o holding, ele tem aí uma função administrativa, né? Certo, meninos? Então, vamos lá. E por último, principais consequências do neocolonialismo. Então, gente, as principais consequências foi justamente o acontecimento das duas grandes guerras, porque um dos fatores que motiva, né, a primeira guerra mundial vai ser justamente, né, a corrida imperialista, o imperialismo, e a Primeira Guerra Mundial, né, que finda aí em 1918, vai estar aí também motivando o surgimento, né, digamos assim, do nazismo e do fascismo. E
o nazismo e o fascismo vai estar, né? Essas ideias aí vão estar ocasionando, motivando a Segunda Guerra Mundial. Então a gente não pode deixar de citar que o neocolonialismo, o imperialismo também vai trazer muitos problemas socioeconômicos e políticos para os países neocolonizadores, como por exemplo, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então agora vamos para o próximo conteúdo. Então, gente, Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, né, ela acontece de 1914 a 1918, né, e foi o primeiro grande conflito armado global, certo? Então, vamos lá. Eu também coloquei aqui no slide desse conteúdo os principais pontos abordados. Então, a gente começa aí com as causas do conflito, né? Toda guerra, todo grande conflito, ele vai ter aí os seus antecedentes, né? Então, quais foram? Primeiro, a corrida imperialista. Como eu disse para vocês, né? O imperialismo ele vai motivar a Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, a expansão do capitalismo, né? Essas grandes economias, né, europeias, elas estavam aí expandindo aí, né, o seu capital industrial e também a expansão bélica, investindo, né, em arsenal bélico, em armamentos, né, já pensando que futuramente poderiam ocorrer o quê? Um conflito armado entre estas nações que estavam aí, né, disputando o poder, tanto o poder econômico quanto, né, o poder territorial, né, quanto a questão da expansão territorial. Aí outro ponto, a concorrência econômica, né, como eu falei para vocês, né, e a gente não pode deixar de citar os movimentos nacionalistas, como o pan-eslavismo, né, e o pan-germanismo. O pan-eslavismo é justamente, gente, aí, né, a ideia de unir, né, o povo alemão e o pan-eslavismo, a ideia de reunir aí o povo russo, né, e o pan-germanismo, a ideia de unir a nação, né, a nação alemã. Então, justamente aí a ideia de expansão territorial e de união da nação, tá bom? Que é justamente, né, digamos assim, ideias alemãs, ideias russas. E o revanchismo francês, né? O revanchismo francês é justamente, gente, aí a vontade da França de recuperar aí, né, o território perdido durante a Guerra Franco-Prussiana para a Alemanha, né? O território da chamada Alsácia-Lorena, região muito rica da França, que foi perdido, né, para a Alemanha. Então, o revanchismo de recuperar e, é claro, de vencer, né, um conflito com o inimigo. Então, gente, a gente não pode deixar de falar, eu até coloquei a observação aqui no slide, né, que a situação, né, da Europa era muito conflituosa, né? Então, é como se a Europa estivesse vivendo ali, né, num campo minado. Então, a qualquer hora podia eclodir um conflito armado, uma guerra, né, entre as grandes potências econômicas. Então, vamos lá, gente. Antes da eclosão da Primeira Guerra, a gente vai ter a política das alianças, né? Então, como eu disse para vocês, né, vai estar aí um climão, né, uma tensão internacional, né, entre as grandes potências, como entre a Alemanha, entre a França, entre a Inglaterra, elas aí querendo, né, expandir seu poderio econômico e militar. Então, isso vai fazer com que eles, né, já comecem a prever, né, um grande enfrentamento. E eles precisam se aliar, né, para poder futuramente, né, ganhar esse conflito. Então, a gente vai ter a formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente.
né, que são aí justamente, né, as alianças de interesse. A Tríplice Aliança vai ser formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Lembrando, gente, que a Itália muda de grupo no começo da guerra, certo? Ela deixa aí a Tríplice Aliança e vai, né, ser membro vai apoiar a Tríplice Entente. E a Tríplice Entente vai ser formada pela Inglaterra, França e Rússia. Lembrando que em 1917 a Rússia sai para viver a Revolução no seu país, a Revolução Russa em seu país, e entra os Estados Unidos. Vamos lá. Então, gente, ó, a explosão, né, do grande conflito armado global, da Primeira Guerra. Tá? Como eu disse para vocês, vários são os antecedentes, né, que vão estar ocasionando a Primeira Guerra, mas tinha que acontecer algo, né, marcante para que realmente, né, os países se enfrentassem. Então, o estopim da guerra. Então, o estopim da guerra vai ser justamente o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, né? Então, gente, esse foi o estopim, né, para que se iniciasse, né, aí o conflito, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá para as fases da guerra. Então, gente, ó, a Primeira Guerra Mundial ela é dividida em 3 fases. A primeira fase acontece de 1914 a 1915, né, que é a chamada Guerra em Movimento, tá bom? Então, o que acontece nesse período, né? A gente vai ter a movimentação de tropas e equilíbrio entre os exércitos, entre as forças, né, dos exércitos rivais. E a gente vai ter aí, por exemplo, a Alemanha atacando a França, invadindo a Bélgica, né? E os franceses contendo aí os alemães. Na segunda fase, 1915 a 1917, é a chamada Guerra das Trincheiras, né? Nessa segunda fase é o momento mais crítico e aterrorizador da guerra, onde acontece aí o combate terrestre, né? Entre as tropas rivais, que vão estar aí, né, se enfrentando dentro das trincheiras, que são buracos, né, com mais de 2 metros cavados no chão, e onde os soldados vão estar, né, se enfrentando. E lembrando, gente, que as condições de vida dos soldados dentro das trincheiras eram precárias, eram insalubres, né? Como a gente já falou em sala e os filmes, né, retratam aí. A terceira fase da guerra, né? A terceira fase da guerra é chamada de Segunda Guerra em Movimento ou conflito final, ou combate final da guerra. Então, nessa fase, né, a gente vai ter aí a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Lembram aí? 1917, Rússia sai para viver a revolução dentro do país e os Estados Unidos entra. E os Estados Unidos entra, né, para fortalecer, né, a Tríplice Entente. Nessa fase, a gente vai ter aí o uso de novas tecnologias bélicas, como gases venenosos, metralhadoras, tanques, né, submarinos e pela primeira vez aí, né, a utilização de aviões em conflitos armados. E a gente não pode esquecer, gente, que a gente não pode esquecer de estar falando, né, que a Alemanha também vai estar enfraquecendo, além da entrada dos Estados Unidos, porque vai estar vivendo aí uma revolução dentro do país, tá bom? A gente vai ter aí a abdicação do Kaiser Guilherme II, né? Imperador alemão, e a implantação de uma nova forma de governo, que é a República. E nessa fase a gente vai ter a assinatura do armistício, né, de Copenhague, em 11 de novembro de 1918, e a derrota da Alemanha. Então, gente, o fim da guerra, né, e a gente vai ter os acordos de paz. Então, gente, os principais acordos de paz vão ser os 14 pontos de Wilson, que leva aí o nome do presidente dos Estados Unidos na época, e a gente vai ter, claro, né, o Tratado de Versalhes, que vai ser a punição da Alemanha perante o mundo, né? O que o Tratado de Versalhes vai estar aí punindo a Alemanha? Então, a Alemanha ela vai ter que, né,
pagar indenizações, né, bilionárias aí os países vencedores, né? A Alemanha ela vai ter que diminuir o seu exército. A Alemanha ela vai, né, ter que entregar, devolver aí, lembram aí da Alsácia-Lorena para a França, né? Vai ter que ceder todos os direitos sobre as colônias, né, que ela tinha para os vencedores. E lembrando, pessoal, que além de ser proibida, né, de ter aviação militar, de ter aí, né, a questão da diminuição do seu exército, né, e assim por diante. Então, o Tratado de Versalhes vai ser a punição da Alemanha e, é claro, a humilhação da Alemanha perante o mundo. E as principais consequências da guerra, né, aproximadamente 10 milhões de mortos, derrota de impérios, como o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, né, além do desmembramento, dissolução do Império Russo, a reformulação do mapa europeu, né, com a dissolução desses grandes impérios, né, vão surgir novos países. A ascensão econômica dos Estados Unidos, né, como grande potência econômica, a humilhação da Alemanha perante o mundo e o surgimento aí dos regimes, né, das ideias fascistas, como o nazismo e o fascismo. Então, isso aqui foi o que nós, né, abordamos e eu termino aqui com essa reflexão do dia, pessoal, com essa frase. Não grite contra o destino, tudo tem um preço, tudo tem um propósito, um tempo. Hoje você apenas aplaude, mas amanhã apresenta o espetáculo. Alexandra Zuppo. Então, gente, ó, um beijão, viu? Estou disponível para tirar quaisquer dúvidas que surgirem aí, tá bom? Vocês podem me contactar no WhatsApp ou ligarem para mim, tá certo? Mandar e-mail. E é isso. Um beijão e até a próxima.